Hoje nós vamos falar sobre o uso do plantio e das práticas culturais em curva de nível na agricultura para o controle da erosão. Nós sabemos que um dos maiores causadores de erosão, principalmente do Brasil, que é um país de clima tropical e, e tem regiões muito chuvosas, né, com índices pluviométricos elevados, principalmente em algumas épocas do ano, o principal agente erosivo é a água da chuva, principalmente quando ela ganha volume sobre o solo e ocorre o escoamento superficial. Então, aquele escoamento superficial, se ele não for controlado, ele vai ser um grande agente causador de erosão. Então, a erosão pluvial é uma dos principais riscos ao solo agrícola, o solo cultivado do nosso país. Então, a prática da agricultura em curva de nível, utilizando curva de nível, é uma forma de se evitar esse escoamento superficial e fazer com que a água fique mais tempo sobre o solo e tenha tempo para infiltrar no solo, né? Existem várias situações em que se observa que esse escoamento superficial descontrolado, ele causa grandes prejuízos ao solo agrícola. Aí nessa ilustração você observa a erosão causada numa pastagem, né? Então, os grandes sulcos abertos pela água da chuva, né? E causando grandes perdas de solo agrícola, de solo fértil, cultivável nesse local. As curvas de nível é uma prática que ela é indispensável para o controle da erosão. Então, numa área onde se vai cultivar, né, qualquer atividade agrícola, ou também o plantio de uma pastagem, se deve utilizar as curvas de nível, as atividades em nível, né? Tanto o preparo do solo, como o plantio e as demais operações, como as capinas e a colheita, vão ser feitas acompanhando essas curvas de nível, né? Então, as curvas de nível vão servir de guias para todas as demais atividades que serão realizadas naquela área. Então, você tem aí na ilustração o momento do preparo do solo, que é um momento também crucial das atividades agrícolas. Deve ser feito em nível, né? Então, no caso, a aração, depois a gradagem, ou se também for o preparo mínimo, também deve ser feito acompanhando as curvas de nível. Após isso, você tem o plantio. O plantio também vai ser feito acompanhando também essas curvas de nível. E as demais atividades de manejo naquela área cultivada, como, por exemplo, a capina, né? Então, se você iniciou o trabalho com as curvas de nível, todas as demais atividades também estarão realizadas acompanhando essas curvas de nível. O que é que as curvas de nível proporcionam, né? Proporciona um aumento da rugosidade superficial do terreno. Então, os sulcos que são deixados no solo, principalmente após o seu preparo, eles ficam dispostos em uma forma de modo a constituir barreiras que vão dificultar o escoamento superficial. Então, essa rugosidade formada por torrões e por sulcos vão criar barreiras para que a água escoe superficialmente e o solo vai ter mais tempo para absorver, para proporcionar a infiltração da água. Isso vai reduzir sua capacidade erosiva. Como se dá essa marcação das curvas de nível? Pode ser utilizados equipamentos mais rudimentares,
como o esquadro ou nível de mangueira, como pode ser utilizado também equipamentos mais sofisticados, como o nível de precisão e o teodolito. O esquadro e o nível de mangueira são indicados para terrenos menores, para áreas pequenas e para agricultores com baixos níveis de tecnologias, principalmente os agricultores da agricultura familiar. Áreas grandes, áreas maiores, grandes áreas de cultivo, fica praticamente impossível se fazer o trabalho da marcação das curvas de nível com o esquadro. Vai demorar muito tempo, vai ser muito trabalhoso. Então é necessário se utilizar um nível de precisão ou até mesmo o teodolito, que permite fazer o trabalho mais rápido em áreas mais extensas. Então você tem aí o esquadro, que é uma estrutura de madeira, né, com essas dimensões, 3 metros de comprimento, 1 metro de altura, e onde se coloca em cima dela preso um nível de bolha, o mesmo utilizado pelos pedreiros na construção civil. Pode também ter um formato de um trapézio, né? O formato pode ser dessa forma, também utilizando nível de bolha, com o mesmo comprimento, a mesma altura. E esse material, esse esquadro ou esse trapézio, eles são utilizados para demarcar essas curvas de nível. Então, você vê na ilustração, um pé do trapézio ou do esquadro é colocado em um ponto, é marcado com estaca, e o outro pé vai procurando um ponto no terreno que fique no mesmo nível, né? Em que a bolha vai indicar, a bolha do nível de pedreiro vai indicar que o trapézio está nivelado. Então, quando você encontrar esses 2 pontos nivelados, você marca outro ponto com outra estaca e vai seguindo no terreno fazendo o mesmo procedimento. E essas estacas vão justamente demarcar uma linha no terreno que vai estar em nível. Você também pode utilizar o nível de mangueira para fazer esse trabalho, essa marcação de pontos no mesmo nível, formando uma curva de nível. Quais as etapas que nós temos que seguir, né, na marcação dessas curvas de nível? É importante, primeiro, calcular a declividade do terreno. Essa declividade, ela vai nos ajudar na definição também de outras formas de se controlar a erosão. Por exemplo, se houver a necessidade de estabelecer terraços. Então, nós precisamos saber a declividade para calcular a distância entre os terraços, a largura dos terraços, né? Então, o conhecimento da declividade é importante. Até mesmo porque terrenos com maior declividade, são mais propícios à erosão, estão mais expostos à erosão, porque a declividade maior vai fazer com que a água escoe com maior velocidade e ganhando também maior volume. Um terreno com declividade menor, ele vai estar menos exposto à erosão, né? Então, a declividade menor vai propiciar um escoamento superficial mais lento. Outro fator que afeta bastante a erosão, a ocorrência da erosão no solo, é a sua textura. Então, solos arenosos, eles infiltram, eles têm uma maior capacidade de infiltração. Solos argilosos têm menor velocidade de infiltração. Então, tem vários fatores que têm que ser observados no solo, no terreno, no momento de se determinar quais são as práticas, os métodos de manejo e conservação do solo e da água, né? Mas a curva de nível, ele é um método, é uma técnica necessária em todas as situações. E depois disso, vamos calcular o espaçamento das linhas mestras. Aí se utiliza tabelas próprias, onde você vai estabelecer o local no terreno
onde vamos estabelecer as linhas mestras. O que são essas linhas mestras? São curvas em nível que, a partir delas, se farão todas as outras atividades. Então, você vai estabelecer uma curva de nível a cada distância, né? 20 ou 30 metros, depende da declividade. E essas linhas mestras é que vão guiar as demais atividades em nível, né? E demarcar essas linhas mestras com piquetes ou estacas. Você vai utilizar piquetes ou estacas para fazer essa marcação e poder visualizar essa linha no terreno. Então, vamos ver como é que se calcula a declividade, né? Primeiro, nós vamos ver os materiais. Nós pusemos o nível de mangueira, estacas de madeira e uma trena. São os materiais necessários para determinarmos a declividade do terreno. Então, como você vê nessa figura, né? Temos o perfil de um terreno. Você vai utilizar essas estacas, o nível de mangueira e a trena para fazer essa medição. A princípio, nós começamos na parte mais alta do terreno, onde nós colocamos a primeira estaca. Como você vê na figura aí, nós colocamos a primeira estaca. E colocamos uma estaca mais abaixo do terreno, a uma distância de mais ou menos uns 30 metros. Né? Para esse exemplo aqui, nós estamos usando a distância de 30 metros. Né? Esticamos o nível de mangueira de uma estaca para outra e nós regulamos essa mangueira até que a água no seu interior esteja nivelada. Então, nós prendemos a mangueira, uma extremidade da mangueira numa estaca, a outra extremidade na estaca abaixo. Essa mangueira vai ficar presa nas estacas, né? Ficar amarrada. Você pode ficar amarrada com uma liga de borracha, né? Cortada de uma câmara de pneu. E aí nós vamos esperar que essa água nivele, o nível da água pare, né? E vamos marcar a altura, em que altura está o nível da água em cada estaca. Então, aqui nesse exemplo, na estaca de baixo, a água parou à altura de 1,5 metro. O nível da água que está dentro da mangueira, que está preso a essa estaca mais abaixo, ela parou na altura de 1,5 metro, né? Para isso, o ideal é que a estaca tenha uma régua presa nela, né? Ou você marque, faça riscos a cada centímetro para poder determinar essa altura. E na estaca de cima, vamos também observar em que altura ficou a água da mangueira. Nesse exemplo, ela ficou a 0,3 metros, ou 30 centímetros. Então, repetindo, na estaca de baixo, o nível da água da mangueira ele estabilizou a 1,5 metro de altura, e na estaca de cima, o nível da água da mangueira estabilizou a 30 centímetros. Então, nós vamos calcular justamente a diferença. Qual a diferença de altura entre a estaca de cima e a estaca de baixo, né? Então, se nós subtrairmos 1,5 metro menos 30 centímetros, nós temos 1,20 metro. Então, esse 1,20 metro representa a queda, né? A diferença de altura que ocorreu aqui nesse terreno entre a estaca de cima e a estaca que está mais embaixo. Então, o terreno aqui, nesse trecho aqui, ele caiu 1,20 metro. Em 30 metros, né? Ele tem 30 metros aqui na estaca para outra, o terreno caiu 1,20 metro. Como é que eu vou calcular a declividade? Então, eu vou pegar esse 1,20 metro, que eu encontrei, que é essa queda do terreno nesse trecho, vou multiplicar por 100, vou encontrar 120. E vou dividir 120 por 30,
porque esse 30 é a distância entre as estacas. E vou encontrar o valor 4%. Então, nesse exemplo aqui, a declividade do terreno é de 4%. Para entender melhor, eu coloquei isso numa regra de 3. Coloquei assim. Se em 30 metros, que é a distância entre as duas estacas, a declividade é de 1,20 m, ou seja, em 30 metros, que é a distância entre as duas estacas, vou retornar aqui a figura. Então, entre uma estaca e outra, eu tenho 30 metros. Nesses 30 metros, o terreno caiu 1,20 m. Então, se em 30 metros a declividade é de 1,20 m, em 100 metros, qual vai ser a declividade? Então, nós montamos aqui uma regra de 3, né? 30 metros equivale a 1,20 m. Em 100 metros, quanto teremos? Teremos x. Então, nós multiplicamos 100 vezes 1,2, dividimos por 30 e encontramos 4 metros ou 4%. Então, em 100 metros, vai cair 4 metros, ou o que representa uma declividade de 4%. Então, seria o que está aqui nessa figura aqui, final. Então, em 100 metros de comprimento do terreno, eu tenho uma queda de 4 metros, o que representa uma declividade de 4%. Esse valor 4% vai ser necessário na definição dos métodos ou das práticas de controle da erosão, né, que os alunos do curso de agropecuária e agroecologia veem nas disciplinas de agricultura. Então, para encontrar o valor da declividade do terreno. Então, esse é o método é um método prático e fácil para se calcular a declividade. Locação das curvas de nível. Como é que é feito essa locação das curvas de nível? Bem, nós definimos linhas mestras. Essas linhas mestras podem ser feitas a cada 20 ou 30 metros entre uma e outra, certo? Então, na borda da área que vai ser cultivada, né, numa das extremidades, se marca com piquetes a cada 20 ou 30 metros de distância. Então, da parte de cima do terreno até a parte de baixo. Em seguida, utilizando um dos equipamentos que nós já descrevemos, ou o esquadro com nível de pedreiro, ou o trapézio, ou o nível de mangueira, que é nesse caso, nessa ilustração, está demonstrando com o nível de mangueira, nós vamos marcar a curva de nível, né? Então, a partir da primeira estaca, né, que forma a primeira linha mestra, nós vamos marcando, implantando outras estacas ou piquetes no mesmo nível que a primeira. Então, aqui eu tenho uma estaca, um piquete, tenho o segundo piquete e vou usar um nível de mangueira para localizar esse segundo piquete num ponto que esteja no mesmo nível do primeiro piquete. Nesse exemplo aqui, foi marcado pontos a cada 30 metros. Então, para isso, se coloca uma corda ou um fio com esse comprimento de 30 metros amarrado nos piquetes, para que o operador possa determinar a distância correta. E o nível de mangueira para estabelecer dois pontos que estejam no mesmo nível. O operador ele vai procedendo dessa forma, marcando outros pontos no mesmo nível, até chegar ao final do terreno. Vamos estar nessa figura. Então, a partir do primeiro piquete, ele foi marcando outros piquetes no mesmo nível, até chegar ao final do terreno. E ele vai fazendo isso, o operador, o agricultor,
ele passa para o piquete de baixo e faz o mesmo procedimento e vai passando para os piquetes de baixo até chegar na parte mais baixa do terreno. Então, ele vai ficar com essa situação aí. Você repara aqui que na esquerda nós temos os piquetes que iniciam as linhas mestras e a partir deles outros piquetes que estão colocados no mesmo nível, né, que foram localizados utilizando um dos equipamentos que nós citamos anteriormente. Abaixo você também vê outra linha, né, e linhas subsequentes. Observe que as linhas elas não são exatamente iguais umas às outras, porque o terreno pode ter ondulações. E essas ondulações, essas nuances do terreno, vão desviar essas linhas. Então, elas não serão exatamente iguais, né? Elas vão seguir o relevo, né? Quando for iniciar o plantio, no caso, o preparo do solo, ele vai seguir essas linhas. Então, por isso que nós chamamos de linha mestra. No caso, o trator está fazendo o procedimento de aração. Então, esse trator, com esse arado, ele vai seguir pelo terreno, acompanhando a linha mestra. No retorno, ele vai acompanhar o primeiro sulco que ele abriu, que foi nível. Então, todos os demais sulcos também ocorrerão seguindo a curva de nível, né? No final, você vai ter uma área cultivada com esse aspecto, né? As linhas de plantio estarão acompanhando as curvas de nível que foram alocadas e as práticas que vierem em seguida, como, por exemplo, a capina, né? A adubação em cobertura, ela e a colheita, também todas seguirão as curvas de níveis que foram locadas. Então, essa prática da curva de nível, ela é necessária, fundamental para se fazer o controle da erosão. A partir dela, outras práticas poderão ou deverão ser adotadas, como o cultivo em faixas, a rotação de culturas, a alternância de capinas, o uso de terraços, enfim, outras práticas que serão agregadas a essa para se obter um controle mais efetivo da erosão. Mas todas elas partem desse princípio da adoção das curvas de nível. Muito obrigado. É o que temos para hoje.